A Bíblia aberta, a cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, 28. 38, perdão. Segundo Reis 4, 38. Hoje, dois acontecimentos. Toca o sino, sacristão. Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, lembra de uma seca terrível? Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse um cozido para eles. Atenção! Eles estavam lá conversando, um grupo de profetas. Eliseu era formador de profetas, era um formador no sentido completo da palavra. E mandou que fizesse um cozido, uma panela mexida. Então um dos profetas, atenção, saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira que dava uma fruta amarga. Apanhou todas, as que pôde carregar na sua capa. Então voltou, cortou as frutas em pedaços, jogou dentro da panela, não sabendo o que era. Não foi algo pensado, foi um descuido. Foi não conhecer a fruta. O cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: "O cozido está envenenado!" E não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: "Sirvam mais um pouco de cozido para todos." E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. A intervenção de Eliseu, você lembra? Que primeiro foi com sal, lembra disso? O sal na fonte Saloba. Agora, a farinha num cozido envenenado. Mas tem mais. Outra vez, um homem chegou de Baal Salisa, trazendo para Eliseu 20 pães feitos com a primeira cevada que havia sido colhida naquele ano, e também algumas espigas de cevada ainda verdes. Eliseu mandou que o seu empregado desse aquela comida ao grupo de profetas, mas o empregado perguntou: "O senhor acha que isso dá para 100 homens?" Atenção, multiplicação da comida. Atenção, Eliseu respondeu: "Entregue a eles, e eles comerão, pois o Senhor Deus diz que eles vão comer e ainda vai sobrar." Aí o empregado lhes deu a comida, e como o Senhor tinha dito, todos comeram e ainda sobrou. Palavra do Senhor, graças a Deus. 2 milagres. Lembra que eu falei que Eliseu, um dos profetas que mais milagres fez? Hoje, com a farinha, a oração, a mão de Deus, um cozido não intencionalmente envenenado, mas por frutas que eram venenosas, provocou quase a morte do grupo de profetas. Mas a mão de Deus estava sobre Eliseu, e o cozido ficou tanto apetecível como não tinha mais veneno. Segundo milagre, a multiplicação de pães, 20 pães para 100 homens. A mão de Deus estava sobre Eliseu. A mão de Deus estava. E qual o ensinamento? Lembre-se, sempre a multiplicação dos pães é a partilha. Sim, o milagre, mas a partilha. Que quando todos se põem numa mesma causa, Deus não falta na sua providência. Queridos, Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. É Deus quem fala aos filhos seus. Jubileu dos avós e dos idosos hoje.
Capítulo 5, 2 Reis, a cura de Naamã. Naamã. E se você lembrar, este fato eu conto no livro O Poder da Cura. Tem um capítulo que eu reflito este texto. E faço agora também. Naamã, o comandante do exército da Síria, muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Quem era Naamã? Continue. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença na pele, que sabemos que era lepra. Naamã, o leproso, num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: escute, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença. Olha lá, a escrava empregada que diz à esposa de Naamã: vai até lá, que ele vai ser curado. Então, Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou. Olha o que o rei ordena, preste atenção nos detalhes. Vai falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele, de rei para rei. Vai acompanhando. Não cochila não, dona Maria. Então, Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quem mandou essa carta? Raciocina. O rei da Síria. E olha que era poderoso. Para quem? O rei de Israel. E disse: eu quero que você, rei de Israel, o cure. Atenção. O rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo. Por que medo? Gente, o rei da Síria mandava em tudo. Ele era o grande imperador do momento. Ele destruía, construía como desejava. Com medo, e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. Entendeu o que está acontecendo aí, meu filho? O profeta Eliseu soube o que havia acontecido e mandou dizer ao rei: entra agora o profeta Eliseu. Por que o Senhor está tão preocupado? Mande esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Quem mandou o recado para o rei de Israel? Fala, repita, filho. Eu quero que você saiba essas histórias. Eliseu mandou um recado. Porque o Senhor, rei de Israel, está preocupado, rasgando as roupas, achando que ele quer briga? Mande este homem que venha até mim, e eu mostrarei a ele que existe um profeta em Israel. Então, Naamã
foi com os seus cavalos e carros. Parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Detalhe, já não quero perder. Eliseu foi conversar com Naamã, o grande não. Ficou impressionado com os presentes? Não. Mandou um empregado. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse que ele fosse lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da doença. Mas Naamã não aceitou. Leia, Bíblia Aberta, Cartilha de Oração. Bíblia Sagrada, palavra E vamos continuar. fala aos filhos seus. Naamã desceu da Síria. O rei da Síria mandou recados ouro, prata ao rei de Israel. O rei de Israel sentiu uma ofensa, falou: quem sou eu para curar um leproso? Mas foi quando Eliseu disse: manda ele aqui. O problema é que Eliseu nem saiu de casa e se tratava de um alto oficial. E o homem se sentiu ofendido e disse assim: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo. Sabe aquela história? Quando você chega de peito estufado na frente do outro, você não sabe com quem você está falando. É, meu filho, isso acontece hoje. Mas eu pensava, continuo, que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e que oraria ao Senhor, seu Deus, me passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Essa era a perspectiva do rito, o que ele imaginava que o profeta faria. Além disso, por acaso, olha o desdém, olha a arrogância. Os rios Abanã, Farpar, em Damasco, Síria, Damasco, né? Não são melhores que qualquer rio dessa terra de Israel. Ele me mandou banhar no rio. Por acaso os meus rios lá não são mais puros? Não são melhores do que esse? Que esse cara tá achando que é? Continua. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora bravo. Olha lá, gente. Estava diante de quem poderia curar. Mas ele era soberbo. Ele era orgulhoso. Olha do jeito que ele me tratou. Quem ele está pensando que é? Que falta de respeito comigo, que sou um alto funcionário. Então, os seus empregados foram até o lugar onde que ele estava e disseram: olha que reflexão interessante. Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar quando ele disse ficar curado? Um raciocínio lógico. Se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você faria? Faria. Porque ele te pediu fácil, você não vai fazer? Então, Naamã desceu até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como de uma criança. Depois, ele voltou com os seus homens até o lugar de Eliseu que estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, não aceito qualquer presente. E não era um presentinho. Era ouro, roupas, 50 quilos de prata,
60 quilos de ouro. Eliseu disse: pelo Deus vivo, não aceitarei. Naamã insistiu com ele que aceitasse, mas ele não quis. Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra. Ué, padre, não entendi. Calma. Quero levar para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e oferta a não ser completamente queimada a nenhum Deus, a não ser o Deus do Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acampar o meu rei ao templo de Rimon, deus da Síria, para lhe adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus, boa viagem. Adeus, boa viagem. Por que levar 2 mulas de terra? Qual foi a maior cura de Naamã? A lepra? Por que levar 2 mulas de terra? Significa, a partir de hoje, só o Senhor de Israel será meu Deus. Quero levar desta terra para me comprometer. Lembra? A terra prometida. Por isso levou a terra. Segundo, qual foi a maior cura de Naamã? A maior cura de Naamã foi da arrogância. Sim, foi curado da lepra. Mas lembre-se, um homem que se sentiu mal, um homem que não aceitava a cura, porque se achou menosprezado, ele, na verdade, chegou cheio de empáfia, chegou cheio de si, com ouro, prata, roupas finas e lepra. Foi embora, curado da arrogância, da lepra, com sacos de terra. Tu és pó, ao pó hás de voltar. Se coloque na atitude de Naamã. Senhor, às vezes eu estou com uma doença aparente, física, emocional, mas eu te peço, Senhor, que a tua cura seja maior. Cure em mim verdadeiramente o que precisa ser curado. Cura em mim o que realmente precisa ser curado. Esse é o sentido. Por isso eu coloquei uma oração: Senhor, se eu abrir a porta da minha casa para o inimigo, se eu permitir que o inimigo entrasse na minha casa, que eu fecha. Quem foi que levou Covid para tua casa? Ou nos seus pés ou na sua roupa, não foi? O inimigo não entra sozinho. Meu filho, Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor. E hoje, São José, providenciai a superação do problema financeiro. E vamos lá com a Bíblia na mão, gente. Com Deus não se brinca, hein? Você lembra? Não, falo depois, vou na palavra. Quando Naamã estava um pouco longe, Geazi, atenção, 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 atenção. Quem é Geazi, padre? Quem é esse caboclo que apareceu do nada? Geazi, empregado de Eliseu. Quem era Eliseu? Ah, me poupe, né, meu filho? O profeta que tinha curado, que negou qualquer presente, que nem foi receber, que mandou o empregado ir falar com Naamã. Lembra? Lembrou da história? Lembrou, sacristão? Olha lá.
Veja o que Geazi pensou. O meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada? Aí começa. Ele devia ter aceito o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor Deus vivo que vou correr atrás dele e vou pegar alguma coisa para mim. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros. Mentira. Ó, conversa fiada. Você lembra hoje? Agora já posso fazer isso. Você lembra que serão separados os bons e os justos e os maus? Esse homem não está sendo justo. Chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então, ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 60 quilos de prata. E insistiu com ele. Então, pôs a prata em 2 sacos e entregou a prata em 2 mulas de roupa fina, 2 de seus empregados, e mandou que eles fossem à frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou para dentro de casa. Então, mandou embora os empregados de Naamã. Entrou na casa de novo e foi falar com Eliseu, e ele perguntou. Eliseu perguntou: mentira. Onde você foi? Geazi respondeu: fui em lugar nenhum. Mas Eliseu disse: olha, escuta agora, escuta, gente, escuta. O meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, empregados e empregadas. Portanto, Geazi, pela sua desonestidade, pela sua mentira, pela sua cobiça, pasme o que vem agora, a doença de Naamã vai pegar em você, e seus descendentes a terão para sempre. Quando saiu dali, Geazi tinha pego a doença lepra, e sua pele estava branca como a neve. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Padre, sim, está na Bíblia. E eu gostaria que você anotasse ali, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao 27. Mas eu posso contar isso para os meus filhos? Deve. Melhor do que ficar contando as outras historinhas. Mas isso é muito pesado. Aqueles filmes de japonês não é não. Aquelas lutas de japonês não é não, meu filho. Aquelas lutinhas que eles fazem lá nos computadores não tem violência. Isso aqui não pode contar. Que mentira tem perna curta. Que querer enganar Deus não dá. Que não dá para ser uma pessoa falsa, mentirosa. Fala isso em família. Conte essa história. Geazi. O que me impressiona é: o meu espírito estava com você. Eu te acompanhei, Geazi. O meu espírito te acompanhou. Não era para fazer isso, Geazi. E olha que ele perguntou antes onde você estava. Ele mentiu 2 vezes. Lugar nenhum. Filhos, volte ao evangelho de hoje. Irão ser separados os bons, os justos e os maus. Hoje,
Nós estamos começando uma novena. São José, providenciai a superação do problema econômico, dos problemas financeiros. Ora, do que é que a Bíblia fala de São José? Que ele era um homem justo. Ah, entendi, padre. Sim. O grande elogio a São José, homem justo. Jesus advertindo, sejam pessoas justas. E hoje, uma história um tanto triste do servo de Eliseu, que conviveu com Eliseu, que sabia do desapego de Eliseu, que sabia da importância de ser um homem temente a Deus e não aproveitou a oportunidade. Senhor, tirai de nós toda e qualquer cobiça. Não nos permita, Senhor, cometer os mesmos erros e o erro de Giazi. Ajude-nos, Senhor.